Como fazer uma morte memorável em um anime? A morte de um personagem importante dentro de uma história, seja de anime ou não, sempre é algo delicado e que deve ser pensado muito bem. Isso porque pode ser um momento épico e que vai ficar na memória de todos, quanto algo que é esquecido rapidamente e nesse segundo caso, você sacrificou um personagem importante para não agregar nada na história. Ele não vai poder voltar e continuar tendo a função que ele teve, afinal ele morreu e pode ter sido por nada, se foi esse caso de que a morte não foi bem estruturada. A morte de um personagem importante dentro de uma história tem que ter uma função, tem que ter um significado e influenciar a história de uma certa forma. Por isso não é exatamente a cena da morte do personagem em si que vai tornar o acontecimento emocionante e inesquecível. Sabia não? Mas sim o que veio anteriormente e toda a construção até aquele momento. Existem vários jeitos de fazer isso, e inclusive eu falei morte memorável em um anime, mas tudo que a gente falou aqui hoje se aplica também para séries, filmes, qualquer coisa audiovisual que tenha uma história, uma narrativa. Mas hoje eu escolhi um anime para fazer isso, eu queria analisar como isso foi feito com um personagem Thors de Vinland Saga, esse anime sensacional. Para que a morte do Thors dentro do anime fosse significativa, o autor desenvolveu um arco de absoluta redenção para esse personagem. Isso é, um arco de absoluta transformação desse personagem. Vamos analisar mais de perto como isso foi feito. Logo no começo do anime, a gente vê que o Thors é um guerreiro muito forte, mas que decidiu abandonar os campos de batalha e as guerras para viver tranquilamente com sua família em uma vila pacata na Islândia. Ele vive com sua mulher e 2 filhos, uma menina e um menino chamado Thorfinn. Em dado momento, quando estão tirando neve do telhado da casa, a filha do Thors pergunta por que eles não compram um escravo, já que tem tantas tarefas a fazer, como cuidar do gado, por exemplo. E Thors diz que não, para ela esquecer essa ideia. E sua filha diz pro pai que ele é estranho. Ela diz isso porque dentro do contexto do anime, é normal as pessoas comprarem e venderem outras pessoas como escravos. Não existe dentro do contexto do anime uma concepção disseminada de que isso é errado e inclusive desumano. Eles estão no ano 1003, se eu não me engano, e é toda uma história baseada em vikings, em guerras. Então para a maioria das pessoas não existe essa ideia de que isso é muito errado. Mas por causa de toda a narrativa e todo o arco do Thors, para ele existe essa ideia de que isso é errado, tanto que ele nega o pedido da filha. E logo depois desse diálogo, o Thors se depara com um escravo enterrado na neve quase morrendo e decide cuidar dele, mesmo sabendo que isso poderia causar problemas, já que o dono daquele escravo com certeza viria atrás dele para ter o escravo de volta. Nesse momento, o anime começa a construir o que seria a redenção, a transformação completa do Thors no momento da sua morte. Vinland Saga faz isso colocando uma moralidade dentro do arco do Thors. Thors, como vimos, matava seus inimigos sem remorso ou dificuldade nenhuma, e após ter seus filhos, começou a querer mudar isso. Começou a perceber o valor de uma vida e que as guerras na verdade não eram coisas boas. Tanto que mais pra frente a gente vê um flashback dele com a filha, no momento onde a mulher dele fica brava com ele, porque ele não tá nem aí pra filha. A mulher dele, a Helga, diz: escolhe um nome pra essa menina. E ele escolhe o nome da mãe dele. E nesse diálogo com outro personagem contando isso, o Thors diz: foi nesse momento que eu comecei a ter menos vontade de estar nos campos de batalha, nas guerras, que era algo que ele gostava. Então esses testes de moralidade vão aparecendo. Será que o Thors vai abandonar o escravo para não criar problemas para sua família, ou vai realmente mostrar que mudou seu jeito de pensar profundamente? Ele decide comprar o escravo do seu dono por 8 ovelhas, mas o escravo morre logo em seguida. E logo depois, outro teste envolvendo dilema e moralidade aparecem pro Thors. O anime faz muito isso no começo da história, tanto que pra mim, no começo aí nesses primeiros episódios do anime, o protagonista é o Thors. Claro que a gente depois vê que o grande protagonista da história é o Thorfinn, mas nesse momento pra mim o protagonista total é o Thors. O arco principal envolve ele, os acontecimentos, os conflitos envolvem ele, a gente vê bem isso. Então aparece um outro dilema aí pro Thors, né? Um antigo guerreiro, o qual ele lutou ao lado, atraca em sua vila e diz que Thors foi convocado para uma guerra que está por vir, e que ele foi convocado pelo líder dos Jons Vikings, que são os vikings que o Thors fazia parte, ele fazia parte desse grupo de vikings. O Thors se recusa, mas o seu colega diz que ele não tem escolha, que se ele não vier junto, vai parecer que esse colega que veio buscar ele não cumpriu a sua função, e a honra dele vai ser danificada. Por isso, esse colega ameaça o Thors mesmo e diz que se ele não participar da guerra, a sua vila vai ser atacada e dizimada. De novo, vemos o dilema de Thors. É muito interessante de ver isso, gente, é magnético, sério mesmo, assim, você fica com o olho vidrado no anime. Você começa a se perguntar, o que o Thors vai fazer? Ele vai tentar fugir com a sua família e as pessoas da vila? Ou ele vai aceitar participar da guerra e matar outras pessoas, assim salvando aqueles que ama, mas indo contra aquele homem que ele gostaria de se tornar
e dá de exemplo pros seus filhos, porque ele não quer mais matar as pessoas, ele dá mais valor à vida. A gente viu isso nesse lance com o escravo, dele salvar o escravo. Mas e aí, o que ele vai fazer? Como é que ele vai resolver esse problema? No final, o Thor decide participar da guerra. E aí, um momento que mostra muito esses dilemas, né, essa moralidade do Thor brigando, conflitando dentro dele, e como tudo isso é potente dentro do arco desse personagem, é quando ele diz pro seu filho, Thorfinn, que ninguém tem inimigos, que ninguém é inimigo de ninguém. E seu filho, lógico, responde, como assim ninguém tem inimigos? Você não tá indo agora pra guerra, pai, pra matar pessoas? O Thor fica sem resposta. Afinal, não tem o que ser respondido. O Thorfinn tá certo. O Thor está dizendo uma coisa e, por força das circunstâncias, indo fazer totalmente outra. Mas o filho dele é muito pequeno e é muito difícil explicar isso pra ele, muito difícil fazer o filho dele entender. Então ele simplesmente não fala nada, porque não tem uma resposta. Nesse sentido, a história de Thor é muito parecida com a do Mike, que tá lá em Breaking Bad e Better Call Saul. O Mike tá profundamente envolvido com o crime de tráfico de drogas, mas ele fica tentando compensar os seus atos, como se dissesse pra si mesmo que só tá matando quem tá envolvido nesse mesmo tipo de negócio, os caras maus, e que só participa disso pra que possa juntar dinheiro pra filha do seu falecido filho, que no caso é a sua neta. Esse é o motivo pelo qual o Mike faz tudo o que faz, ele vai ganhar o dinheiro e dá pra neta dele ter um futuro melhor. Em resumo, os dois personagens começam a procurar motivos pra conseguir fazer o que tem que fazer sem se culpar tanto, sem se sentir tão mal consigo mesmo, sem sentir tanto remorso, pra que eles possam dizer, beleza, ó, eu tô aqui matando, mas é pro bem da minha família. E olha só, esses caras estão envolvidos também, seja numa guerra ou algo do tipo, eles estão aqui, eles escolheram estar aqui, então tudo bem também. Mas é claro que a conta não bate, porque o Thor quer ser diferente do que era, mas aquela força da guerra que faz ele voltar a ser quem era, o puxa com muita força. Como eu falei, o Thor, sem escolha, decide que vai participar da guerra. O seu filho Thorfinn se esconde num barril no navio e quando é descoberto, já é tarde demais para eles voltarem. Mas esse não é um grande problema pro Thor, porque a estratégia dele é chegar até um certo ponto, deixar todo mundo voltar para casa e literalmente só ele ir pra guerra, então só ele se arriscaria. Só que os outros não sabem disso. Por isso que ele não fica tão preocupado do filho dele tá lá, porque a ideia é que todos voltem em segurança, inclusive o filho dele. Mas dá tudo errado, e o Thor e as pessoas do seu navio, incluindo seu filho, são pegos em uma emboscada criada por Askeladd, o homem que foi contratado para matar o Thor. O Thor tenta ao máximo pensar em algum jeito de não lutar, fugir dali sem ter que lutar, mas ele vê que é inevitável, principalmente para salvar seu filho. Isso também cria um momento épico de certa forma, porque a gente viu muito dessa força do Thor, muito foi falado sobre essa força do Thor, do monstro guardado dentro dele, mas até aquele momento a gente não tinha visto muito disso, e a gente ansiava um pouquinho, meu Deus, eu quero ver ele lutando, será que ele é tão forte assim, até onde ele vai, será que ele consegue salvar geral? E nesse momento temos o gostinho de ver o Thor, o grande guerreiro, em ação, e isso também deixa assim nosso corpo arrepiado, a gente gosta bastante disso e é bem épico. É um momento raro, já que a gente viu que o Thor quer abandonar tudo relacionado ao que ele fazia antes. Thor, mesmo indo à luta, tenta seguir seus ideais, e num primeiro momento nem utiliza sua espada para lutar contra seus inimigos. Dá até a impressão que ele não quer matá-los, mas sim deixá-los desacordados, por assim dizer. A luta continua e o Thor percebe que são muitos homens para ele lutar contra sozinho, e decide chamar o Askeladd, o líder dos inimigos, para um duelo, dizendo que se perdesse, Askeladd poderia fazer o que quisesse com ele, mas que se ganhasse, o Askeladd pediria para os seus inimigos retirarem seu barco imediatamente. Veja bem, dentro do contexto do anime, duelos são uma coisa que deve ser respeitada. Isso porque honra é algo muito valorizado pelos personagens, principalmente por Thor. Assim, o Thor duela com o Askeladd, dessa vez usando a espada, e ganha o duelo. Mas um dos inimigos, um dos vikings do Askeladd que tá junto com ele, pula até o navio do Thor e pega o filho dele como refém, e o Thor se vê sem saída. Ele sabe que vai ter que dar sua vida pelo seu filho, mas antes disso, ele se certifica que o líder dos inimigos vai aceitar que ele venceu o duelo. Ele repete isso várias vezes, porque ao aceitar isso, o Askeladd, o líder dos inimigos, vai retirar seu navio dali, somente matando o Thor e mais ninguém. Mas antes de morrer, sabendo que vai morrer, o Thor também se certifica de deixar uma lição para o seu filho, uma lição muito importante para a história, para a continuidade da história. E para mostrar isso, Thor joga sua espada fora, joga lá na água. Ele faz isso para mostrar que ele mudou, de que o homem que inclusive em uma cena anterior de flashback estava fazendo pouco caso da sua primeira filha que nasceu, nem querendo escolher o nome dela, o homem que só se importava com a guerra e nada mais, realmente tinha mudado seus valores e princípios.
Ao morrer, ele passa a lição pro Thorfinn de que o mundo vai ser injusto sim, mas que você deve tentar ao máximo se manter alinhado com seus valores e sua honra. E por isso também ele insistiu nessa parte de ter vencido o duelo, para mostrar que apesar do horrível resultado da sua morte, aquilo que ele acreditava, a honra e tentar resolver o conflito de uma maneira diferente da qual ele resolvia antes, foram o que salvou Thorfinn e as outras pessoas que estavam com ele. Essa é a redenção máxima do Thor, e por isso a sua morte é tão emocionante. E a sua morte tem uma função importante e impactante. É por causa do jeito que a sua morte ocorreu e da lição que ele passou pro Thorfinn que o garoto mais pra frente não mata Askeladd enquanto ele tá dormindo. É por isso que ele quer ficar forte pra conseguir derrotar Askeladd num duelo justo. É por isso também que o desejo de vingança do Thorfinn é tão ardente, porque ele sabe que o Askeladd e seus homens se aproveitaram da parte mais bonita e admirável do Thor pra matá-lo. Se aproveitaram dessa parte dele gentil e bondosa, dessa parte do Thor que queria mudar. O Thor, inclusive, próximo da sua morte diz: agora estou finalmente aliviado. No primeiro momento pode parecer que ele falou isso só porque sabia que todos sairiam dali vivos, já que o barco do Askeladd iria embora. Mas num sentido mais profundo, ele quis dizer que tá aliviado porque conseguiu mostrar pro seu filho algumas das coisas que ele disse antes, como aquilo de que ninguém tem inimigos e como aquilo de que um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Tanto que quando ele diz essa fala, agora estou finalmente aliviado, é Thorfinn que tá perto dele indo abraçar o pai. Depois de tudo que o Thor passou e da sua vontade de mudar, esse é o ápice para mostrar que ele realmente estava seguindo suas convicções. Ele deu a sua vida pela do seu filho, uma redenção máxima, uma transformação máxima. Por isso é tão emocionante. E isso é tão impactante que o Thor morre logo cedo no anime, mas mesmo assim eu vejo comentários, muitos, dizendo que ele é o personagem favorito da pessoa e que é um exemplo de pai e que as pessoas querem ser um pai tão bom quanto ele foi. A redenção, a transformação completa, é um jeito de dar um significado para a morte de um personagem, mas existem outros jeitos também, como por exemplo, temos a morte da Chris em Stranger Things. A morte dela foi impactante por conta da expectativa criada em cima dela e do Ed terem uma espécie de relacionamento romântico ou pelo menos uma amizade profunda. Nas cenas anteriores da morte dela, a gente vê que eles se conectam e são mostrados pra gente vários indícios de que esse relacionamento pode e vai se desenvolver. Mas logo depois ela morre, e a quebra dessa expectativa deixa a morte dela muito mais impactante e triste, porque criamos em nossa cabeça toda uma história pros dois. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Mas no fim, por causa da morte dela, nada acontece. A morte por si só já é algo impactante, tem sim um certo poder. Não é à toa que a humanidade discute muito o que acontece depois da morte e os seus significados. Mas mesmo algo tão poderoso assim, se for utilizado de qualquer jeito dentro de uma narrativa, não vai funcionar. Se não houver um bom desenvolvimento e bons motivos para aquela morte, ela vai passar batido, não vai emocionar ninguém e logo todo mundo vai esquecer. Utilizar a ferramenta da morte dentro de uma história realmente te dá muitos poderes, mas é uma ferramenta que deve ser usada com muita responsabilidade também. No caso do Thor, ela foi usada com maestria e é o motivo pelo qual muitos adoram ele. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até!